Vamos aplaudir a Deus. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Tudo bem? Sentem-se, por favor. Bem-vindos à casa do Senhor. Quarta-feira de oração, quarta-feira de busca pela salvação da nossa família. Amém, gente? Ainda bem que todo mundo entendeu a pregação de domingo, não foi? Quem esteve aqui domingo, lembra qual foi o entendimento principal? Nós não somos aquilo que pensamos que somos, nós somos aquilo que de fato temos sido, não é verdade? E nós dissemos assim na quarta-feira: todo mundo que ama a sua família, não basta dizer que ama, precisa vir buscar a salvação da sua família. Não foi isso que nós falamos? Sim ou não, gente? Graças a Deus que o povo entendeu. Diga amém. Pena que faltou a metade. Entenderam, mas não colocaram em prática. Acharam até bonita a pregação, mas não mudou nada na vida deles. Eu não vou perder meu bom humor nem minha felicidade, mas me preocupa, porque se a palavra que a gente ouve entra por um ouvido e sai pelo outro, ela não produz resultado nenhum. Que bom que não é o seu caso, porque você veio buscar pela sua família e vai continuar buscando em nome de Jesus, amém? Considerando que nós estamos falando, já vamos para o livro de Reis, daqui a pouquinho a gente fala das demais coisas. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, até porque o que eu vou trazer hoje tem tudo a ver com o que a gente falou no domingo e com aquilo que eu acabei de expor a vocês, não é? A necessidade de nós exteriorizarmos, materializarmos aquilo pelo qual a gente diz que há no nosso interior, que há dentro de nós, não é verdade? Olha que passagem bonita nós temos aqui. Lembrando, antes de entrar na mensagem, fazer algumas considerações. Primeiro, o profeta Eliseu era um menino que foi chamado por Elias para ser o seu ajudante. Diz a Bíblia que ele derramava água nas mãos do profeta Elias. Elias era muito grande, Elias era experiente, Elias era preparadíssimo. E ele chama esse jovem que estava cuidando de duas juntas de boi, e esse jovem imediatamente vai lá, mata os bois, põe fogo naquele carro e segue o ministério. Só que ele era só um menino. O tempo passou e ele foi aprendendo, foi desenvolvendo, foi crescendo, até que o profeta Elias falou: eu vou ser tomado de ti. Ele falou: olha, profeta, eu sinto muito, claro que eu gostaria de ter o senhor para sempre, mas sei que não é possível. Mas eu queria então que o senhor me desse uma garantia. Qual? Uma palavra. Qual? Que o senhor me dissesse que viria unção dobrada do teu ministério sobre a minha vida, porque eu preciso prosseguir esta obra e eu quero que a unção seja em dobro. O profeta Elias falou para ele: olha, você pediu uma coisa muito boa, você foi muito inteligente inclusive, só que tem um porém, foi algo muito difícil que você me pediu. Por quê? Porque você só vai receber esta unção se no dia que eu for levado aos céus, você estiver comigo. Ele falou: tudo bem, eu não vou te deixar em nenhum momento. Só que ele foi provado o tempo todo, porque o profeta dizia para ele: fica aqui que eu vou para tal cidade. Ele dizia: não posso, eu tenho que te acompanhar. Olha, fica aqui que eu vou para o outro lado agora. Não, eu não posso. Se o Eliseu tivesse um espírito rebelde, ele teria perdido a bênção. Por quê? Ele teria dito ao profeta: o senhor quer me dar a bênção ou não quer? Se for o caso, eu vou embora para cá, só dá para outra pessoa. Mas não, ele foi estritamente obediente. Não, eu não vou te deixar, mesmo que o senhor me mande embora, eu me recuso. E sabe o que aconteceu? Chegou o dia, estavam caminhando, de repente o profeta Elias foi tomado num redemoinho de fogo, que alguns classificam como carro, e ele então clama: meu pai, porque até então ele não tinha recebido a unção. De repente o profeta pega a capa, joga lá de cima, cai sobre ele, e ele com aquela capa na mão começa a clamar, até que o profeta desaparece. E ele fica naquela dúvida: será que de fato eu recebi a unção? Não recebi? O que aconteceu comigo afinal? Olha o que acontece. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu. Aliás, nós estamos lendo outra parte. Espera aí, vamos para a parte sim, versículo 12, porque isso aqui eu já contei. Vamos para o 12. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Elias seguiu. Elias não morreu, não conheceu a morte. Olha o verso 13, a parte B, vai lá. Nunca mais o viu,
e tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Olha o 13 agora. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Versículo 14. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? E olha o 15, ou a parte B, melhor dizendo. Isso. Então feriu as águas, e se dividiram elas, e elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Para quê? Você vê que Elias, ele lança a capa e o Eliseu recebe. E quando ele se vê com aquele pedaço de pano na mão, ele diz, mas cadê o Deus de Elias? Ele teve uma ideia, pegou aquela capa e colocou nas águas do Jordão. O que aconteceu com as águas? As águas se abriram. Ninguém nunca tinha visto isso na Bíblia. Depois, claro, né? Com exceção da abertura do Mar Vermelho, ninguém nunca mais havia aberto águas em nenhum momento. E da passagem de Josué também, com as pedras, né? Mas algo inédito, algo tremendo, algo poderoso. A partir de então, Eliseu passou a ser respeitado como profeta, e passou também a se ver como profeta. Isso foi maravilhoso na vida dele. Só que tem um porém. Qual foi o resultado prático disso? Porque tudo bem, ele recebe uma capa, ele coloca aquela capa nas águas, as águas se abrem, algo maravilhoso. Mas eu pergunto a vocês, mudou a vida de quem? Curou quem? Libertou quem? Produziu o quê? Essa é a parte que a gente tem que observar. Porque às vezes nós recebemos a capa, recebemos a unção, abrimos o Rio Jordão, mas a nossa história para por aí. Como eu falei no começo, né? Comecei até de uma forma um tanto brusca a reunião, né? Mas ouvimos tudo o que ouvimos no domingo. A igreja ficou em silêncio. Quem estava aqui no domingo? Uma atenção total, até me chamou a atenção, né? Eu até falei, que silêncio que vocês estão fazendo. Não levantaram nem para ir no banheiro, vocês acreditam nisso? Só que tem um porém. O que esta pregação produziu na vida dessas pessoas? Se tivesse produzido o efeito pelo qual ela foi mandada, nós não teríamos uma cadeira vazia aqui nesta reunião. Ou pelo menos teríamos quase todas cheias. Mas na verdade não produz. Sabe aquele calor que a gente sente, aquele frio, aquele arrepio, até os cabelos da cabeça se arrepiam? Na maioria das vezes não dão em nada na nossa vida. Por quê? Porque a gente recebe a ferramenta, e o que a gente faz com a ferramenta? A gente pendura ela na parede. Lá no meu escritório tem uma espada pendurada. O dia que você for lá para um atendimento, alguma coisa, você vai ver que tem uma espada. Todo mundo se impressiona com aquela espada. Pega lá para mim a espada, pastor, faz favor. Aquela espada, cuidado, vou correr com aquela espada, você vai se matar. Cair em cima da espada, faz que nem o Saul, né? Pum, já morre. Então, aquela espada, quando foi que eu adquiri? Há uns 15 anos atrás, numa campanha que eu fiz. A Bíblia Sagrada diz, maldito aquele que poupa a sua espada do sangue, maldito o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu orei com aquela espada e eu dei uma espadinha de papel para todo o povo, e nós orávamos com a espada levantada. Por quê? Ninguém pouparia a sua espada do sangue. Essa espada realmente é muito bonita. Você sabe que o missionário parou para ver essa espada. Davi Soares não aguentou, pegou a espada para ver na mão. Falou, nossa pastor, é pesado, isso aqui corta mesmo. Não corta não, só que fura, né? Cortar não corta, mas fura. Resumindo, essa espada numa guerra teria uma utilidade? Sim ou não? Numa briga teria uma utilidade? Numa defesa pessoal, num ato de defesa pessoal teria utilidade? Sim ou não? Mas na parede do meu escritório, para que ela serve? Ela é meramente decorativa. Assim tem sido a fé de muitos de nós. Bíblia bonita, pendurada na estante, o quadrão, ele é o leão da tribo de Judá. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. O problema é que de fato e de verdade, nem eu nem a minha família tem servido a nada. Por quê? Como que a minha família vai servir se eu, que sou o primeiro, não estou servindo? Lembrando
Porque quando você entra aqui, você entra para quê? Para servir a Deus. Se eu não venho até aqui, eu não estou servindo. Não, mas eu estou em casa, eu sou um servo de Deus. Não, em casa você está servindo ao calo do dedinho que está doendo e você está cuidando dele. Em casa você está servindo aos seus filhos que também precisam da tua atenção. Em casa você está servindo a sua mulher, ao seu marido, não é? Arrozinho fresco, ou coisa boa, dá até vontade de falar em línguas. Mas você não pode dizer que em casa você está servindo a Deus. Não, pastor, meu caso é diferente, eu estou no trabalho. Então você está servindo ao seu patrão. Não, eu estou na faculdade. Então você está servindo aos seus ideais. Mas servir ao Senhor é vir até aqui, orar, adorar, fazer as campanhas, ofertar, dizimar, aplaudir, chorar, rir, fazer aquilo que tem que ser feito. Mas geralmente nem nós servimos. Como é que a gente quer que a nossa família sirva? Não é? Isso vale para tudo, né? Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente precisa tirar as ferramentas, gente, dos cabides. Eu tenho lá várias gravatas, eu devo ter umas 30, 40 gravatas. Só que eu não sei se vocês já notaram, eu uso gravata 2 vezes por mês. Aquele monte de gravata não serve para nada. Eu vou levar quantos anos para usar 40 gravatas? Meu Deus do céu, é capaz de eu ir embora de Bauru e não ter usado todas. Só que são gravatas que não têm importância. Ganhei, comprei, troquei, achei. Tem gente fazendo isso com a autoridade que está sobre a sua vida, guardando numa gaveta, numa caixa, numa sacola e achando tudo bonito e maravilhoso, mas que de fato não serve para nada. Como aquela espada que eu tenho no escritório. Esse homem, quando ele recebe aquela capa e ele coloca no Rio Jordão, ele poderia ter parado por aí, mas ele não parou. Pelo contrário, aquilo foi o trampolim para um ministério bem sucedido, até porque ele pediu unção dobrada, não foi? E diz a Bíblia que Elias fez 7 milagres. Eu estou contando a história do final para trás, né? Elias fez 7, Eliseu havia feito 13 milagres. Para ser dobrado tinha que ter quantos? 14. Deixa eu te contar uma curiosidade. Acabou de chegar a paixão, a reunião ficou melhor agora. Ele tinha que ter feito 14 milagres, só que ele só tinha feito 13. Ele foi sepultado e os seus ossos estavam lá. E numa guerra, um soldado foi morto. E o sobrevivente pegou o corpo do seu amigo e jogou dentro do túmulo do profeta Eliseu. Bateu nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Resumindo, 14º milagre, ele teve unção dobrada. Olha que coisa bonita. Mas tudo tem um começo, né, gente? Ai, pastor, eu quero até que os meus ossos ressuscitem. Falou o cara que não tem coragem de fechar o olho para orar. Eu quero que a minha sombra cure. Falou a pessoa que nem dizimista é ainda, porque tem medo de faltar para ela alguma coisa no final do mês. Como é que a sombra vai curar? Ser fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Amigo, tudo tem que começar pequeno. A única coisa que começa grande e morre pequeno é o lápis. Você pega o lápis, vai apontando ele e fica pequenininho. Todo o resto começa pequeno e fica grande, inclusive o nosso ministério. Tem que ter o começo. Tocou a capa no rio, o rio abriu, agora se prepare para coisas maiores, diga amém, vá em frente, não pare, cresça, desenvolva, deixa Deus usar a sua vida, como fez Eliseu. Olha o próximo verso, versículo 19, vamos lá. 19, vai para frente. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, é um lugar até bom para morar, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é o quê? É estéril. Pastor, eu estou entendendo nada, o senhor está falando de rio, capa, unção dobrada, agora está falando de terra estéril e águas más. Calma. Assim que ele recebe a confirmação do seu ministério e da unção dobrada de Elias sobre ele, chegaram alguns homens da cidade onde ele estava, Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo e a mais populosa naquela época, e disse para ele: olha, profeta, é o seguinte, onde o senhor está, Jericó, é uma cidade muito boa para morar,
Só que aqui a terra é estéril e as águas são más, são salobras, não dá para consumir, não dá para plantar. É uma tristeza. Ele, com o prestígio que ele tinha e com o acesso que ele tinha, ele podia ter escolhido morar em qualquer outro lugar. Podia dizer, então tá bom, eu estou indo embora para Belém, eu estou indo embora para Jerusalém, eu estou indo embora para, sei lá, fala uma outra cidade, Galileia, isso, para a região da Galileia, exatamente, é para lá que eu vou. Ele não foi. Por quê, gente? Porque a primeira coisa que a gente precisa produzir quando nós somos tocados por Deus é solução. E aonde precisa de solução? Aonde tem o quê? Aonde tem problema. Geralmente a gente não quer problema, a gente quer fugir dele. Não, dá muito trabalho. Isso, meu Deus do céu. Eu já vi pastor que percebe que alguém vai manifestar, ele até para de orar para não ter o trabalho de libertar aquela pessoa. Eu já vi. É melhor parar, porque isso aí quando manifesta dá um trabalho tremendo. Então, deixa como está. Não é isso? Cidadão falando comigo, pastor, descobri essa semana que meu pai tem 2 famílias, por muitos anos. Morou com a minha mãe, teve filhos, eu sou um deles, mas ao mesmo tempo ele teve outra mulher e ele também constituiu filhos com ela, família e tudo mais. Falei, amigo, vamos lá, a gente marca uma reunião, conversa com ele, conversa com a tua mãe, vamos colocar isso em ordem. Como é que sua casa vai ser desse jeito? Pastor, pelo amor de Deus, não mexe com isso não. Depois de tanto tempo, se a gente for mexer com isso, vai ficar pior. O que ele não queria? Ele não queria problema. Por isso, irmãos, que a gente sempre, ou nós como seres humanos, vamos sempre pelo caminho mais fácil. Eu sempre falo para minha filha, quando a solução é muito fácil, pode ter certeza que a resposta está errada. Gente, tudo que é bom, que dá valor, que acrescenta, que resolve, dá trabalho. Não tem jeito. Você viu alguém falando, né? Eu não sei por que o povo fica sem dinheiro. É só imprimir dinheiro. Você já viu alguém falando isso? Imprime dinheiro. Por que não imprime dinheiro? Irmão, é simples. Se você tem, vamos supor, 1000 notas de 10 e você imprime mais 1000, você vai passar a ter quantas notas? 2000 notas de 10, correto? Só que o arroz que custava 20 vai passar a custar quanto? 40, não mudou nada. Porque a inflação é exatamente isso, é impressão de dinheiro. Eles vão imprimindo dinheiro e o dinheiro vai valendo cada vez menos. Imprimir dinheiro não é a solução. Fugir dos problemas conjugais não é a solução. Fugir, né, das dificuldades da criação dos filhos não é a solução. Fugir de enfrentar as suas próprias dificuldades não é a solução. Muitas pessoas não querem, né, enfrentar os problemas. Falei para uma pessoa esses dias, você está com uma mancha no lábio, vai ver o que é isso. Não, isso aqui é normal. Não, não é normal. Normal é não ter a mancha. Mas a pessoa tem medo, não é isso? E vai esperar aquilo virar uma ferida, vai esperar aquilo agravar. Não enfrentar o problema é sempre a pior solução. Eliseu falou, qual que é a dificuldade? Não, a terra é bacana, mas a terra, o lugar é bacana, mas a terra é estéril e as águas são más. Então tá bom, vamos resolver o problema. Amigo, você foi chamado para resolver problema. Não adianta fugir disso. O homem de Deus, ele é agente de solução, diga aleluia. O homem de Deus, ele é promotor de solução, não de problema, por favor, mas de solução. E como foi que ele resolveu? Vamos ver o texto? Versículo 19 ao 20 agora. E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E o que, gente? E lhe a trouxeram. Então você vê que a primeira coisa que ele pediu foi o que? Uma salva nova. O que é uma salva nova? Salva é prato. Nas traduções mais modernas dizem prato. O que é o prato? É o suporte de alguma coisa, sim ou não? Quem era o prato dessa história? Era ele. Aquele prato representava o profeta, novo, iniciante, cheio de vida, cheio de força, cheio de qualidade. Só que não basta ser prato, tem que estar cheio de quê? De sal. Aqui nós temos outro problema. Primeiro, deixa eu concluir o primeiro raciocínio. Fugir do problema não é solução. Você pode colocar isso até no Facebook. Fugir do problema não é solução.
mais cedo ou mais tarde ele te encontra. Falei de manhã, cidadão, ô pastor, meu filho quer ajudar na escolinha. Ué, mas o que ele quer fazer na escolinha? Ele quer ser tio da escolinha. Olha, nunca se viu na história desse país um tio de escolinha. Mas já que ele quer ser, não tem problema, deixa ajudar. Chegou lá, ele começou a reparar no batom das meninas, no cabelo das meninas, no esmalte da menina, nas roupas das meninas. Nossa, o que você está passando no cabelo, querida? O que você está passando na boca, querida? Ou não sei o quê. A líder da escolinha me procurou, falou, pastor, esse rapaz está esquisito. Ele é novo ainda, ele tem uns 14 anos. E ele está muito afeminado, ele está com um comportamento estranho. E eu chamei o pai. Falei, pai, é o seguinte, pai do menino, né? Não o meu não, por favor. Pai, o seu filho, segundo me foi trazido, ele está com um comportamento estranho. Ele não está agindo como homem. Ele está meio afeminado, ele está falando de assuntos que não é costume dos meninos da idade dele. Esse pai olhou para mim e falou assim, como é que é, pastor? Falei, agora ele vai pegar esse menino, vai dar um couro que vai voar até pena, né? Como é que é, pastor? Falei, é isso que o senhor ouviu falar. Ah, então o senhor vai me trazer aqui a pessoa que está falando. Falei, amigo, você não tem que se preocupar com quem está falando, você tem que se preocupar com o teu filho. Olha que caminho que o teu filho está trilhando. Hoje o menino está com 18 anos, 20 anos, pinta a unha, usa aquele sapato mule de mulher, não é tipo do Aladim depois da guerra. Resumindo, o que ele vai fazer agora com um menino, com um homem já de 18 anos de idade? Dá para dar uma orientação? Dá para influenciar? Não tem mais o que fazer, está perdido, agora só resta chorar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? As contas da empresa não fecham. Conversando com amigos esses dias, pastor, nós temos um rendimento de 50 mil e nós estamos gastando 52 para manter a empresa. E esses 2 que estão pendentes, vocês estão tirando de onde? Do cartão de crédito. Falei, querida, a falência é só questão de tempo. Toda casa que está gastando mais do que arrecada, ela está indo para a falência. Mais cedo ou mais tarde essa conta não vai bater. Ai, pastor, a gente não está nem pensando nisso, mas é melhor começar a pensar. Por quê? Enquanto dá para fazer alguma coisa, tem que ser feito, depois não dá mais. Enfrenta o problema. Se a conta não está batendo, enfrenta. Temos que cortar gasto, temos que aumentar o rendimento. Se o menino está com um comportamento errado, chama para conversar, coloca em ordem essa casa. Lembra da palavra do profeta para o rei: ponha em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Resumindo, ele colocou em ordem a casa e acabou não morrendo. Porque esse é o resultado. E capacidade é que todo mundo tem, diga aleluia. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a direção, você tem a bênção, você tem a força de Deus, diga aleluia. Segundo passo, traz a salva nova. Tem que ser salva nova. Tem que aceitar sugestões, ideias, orientações, conselho. Tem que pensar diferente, porque não adianta manter as mesmas atitudes e achar que vai ter resultado diferente. Tem que ser salva nova. Você vê que certamente o profeta Eliseu passou por ali, Elias passou por ali, outros profetas passaram, mas ninguém resolveu o problema da cidade. O Eliseu falou, eu quero salva nova. O que ele estava querendo dizer com isso? Com o meu ministério renovado, eu vou mudar a história dessa cidade. Meu irmão, nós vamos mudar a história da nossa vida, diga amém. Nós vamos mudar a história da nossa casa, diga amém. E posso ser mais ousado, nós vamos mudar a história da nossa igreja, diga amém. Mas para isso precisa ser salva nova. Ah, já que ninguém vê, eu também não venho. Já que ninguém faz, eu também não faço. Então a gente vai continuar no fracasso e na derrota. Não é o que Deus tem para nós. Deus tem vitória, diga aleluia. Salva nova, é pensamento novo, atitude nova, postura nova, valores novos. Tudo tem que ser novo, até porque as coisas velhas se passaram, diga aleluia. Só que não adianta ser só salva nova. Tem que ter o que dentro? Tem que ter sal. E não é pouco não, tem que ter muito. Por quê? Porque se eu sou novo,
mas com pensamentos velhos, sem sabor, sem gosto, sem poder de decisão. Nós já estudamos aqui sobre o sal, né? O sal tem poder curativo, o sal tem poder de conservar, o sal tem poder de dar sabor. O sal era vacina, era remédio, era conservante, o sal era tudo. Tanto é que era o salário dos antigos. Tanto é que a palavra salário veio de sal, porque as pessoas recebiam sal, de tão importante que ele era. O sal continua sendo importante. A sorte é que nós encontramos meio de extração em grande quantidade, isso barateia o custo. Você vai lá no Nordeste, por exemplo, tem cidades que tem salinas, né, que fazem a extração de sal, e tem montanhas de sal da altura dessa igreja. Eles carregam sal de trator, não sei se vocês já viram isso. Tem uma cidade chamada, qual é o nome lá da cidade do sal, Lívia? Mossoró, aquela região do extremo Nordeste lá. E é sal que não acaba mais, e o sal é barato por conta disso. Eles fazem aquela planície, deixam o mar inundar, depois o sol bate, a água do mar seca, fica aquele monte de sal, fica bonito demais, branquinho, é tão branco que quem trabalha lá tem que usar até proteção dos olhos, porque senão fica cego. Muita gente ficou cega trabalhando nas salinas. Esse sal está em nós, amém? E tem que estar. O problema é que hoje as pessoas, por mais que sejam salva nova, estão chegando agora, estão começando agora, já começam sem sal. Quando a gente começou na fé, quem aqui é da década de 80, 90, quando a igreja sofreu grande avivamento? Você é desse tempo? Você quer ver pelas músicas, já dá para saber se você é. Oh, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra. Essa aqui, vamos pegar uma mais popular. Não há Deus maior. Você está há mais de 30 anos na igreja. Vamos para outra assim. Tu és soberano sobre a terra. Tu és. Olha o cheiro de mofo que está subindo, gente. Quer dizer, nós estamos há mais de 30 anos na igreja. Você pode dizer como é que nós chegávamos na fé. Irmão, a gente queria Deus, a gente queria tudo. Tem culto segunda, nós estávamos. Tem culto quarta, estava também. Tem culto sexta, nós de novo. Nós pegávamos tanto envelope que chegava no final do mês, não sabia nem para que servia mais. Verdade ou não? Levava a sacola da fé, voltava para casa com óleo, sangue do cordeiro, sal, a cruz da sexta-feira santa. Levava para casa a palmilha abençoada. Trazia travesseiro para ser ungido. Quem chegou a trazer travesseiro na igreja? Era cada loucura que a gente fazia, mas foram essas loucuras que trouxeram a gente até aqui. Hoje, o cara já começa desanimado. Você fala, olha, quem vai estar aqui na sexta-feira? Amém. Com essa força ele não sai nem do lugar para voltar para casa, irmão. Se alguém não levar, ele fica por aqui mesmo. Olha, domingo nós vamos ter a consagração. O culto começa às 8, ele chega às 8h40. E antes do culto acabar, está indo embora. Isso no começo da fé. No começo eu quis jogar minha televisão no lixo, eu achava que era a imagem da besta. Quebrei todos os meus discos, eu tinha disco naquela época, disco de escola de samba, dos Racionais MCs. Quem lembra do Racionais aí? Eu fui vida louca também, está pensando que não? O olhar sanguinário do vigia. Lembra dessa aí, pastor Valdir? Que tempo que o senhor estava preso? Já esqueceu, né? Não, nunca foi preso, não, estou brincando. Ora por nós, pastor. Não tinha uma dessa aí do Racionais? Quer dizer, cheguei em casa um dia, quebrei tudo. Minha mãe falou, vende, negócio de quebrar. Não, mãe, não serve para mim, não serve para ninguém. Irmãos, hoje o começo já é desanimado. O novo convertido hoje está há 18 anos na igreja. Antigamente as pessoas batizavam no primeiro culto. A pessoa vinha na igreja, a piscina nem era desarmada. Terminava o culto, quem quer batizar? Vem para cá. Já fazia o batismo na hora. Hoje a gente demora um ano para juntar 5, 6. Sabe por quê? Não é que as pessoas não têm vindo, mas não têm assumido a sua fé em Cristo. Tem deixado tudo para depois. Tem procurado a igreja que mais se adapta, mais ou menos como sapato, né?
pessoa vai lá, coloca um sapato, anda um pouquinho, apertou, não, esse aqui não, esse eu não quero. Isso quando não compra o sapato e deixa o sapato jogado, nunca usou, já está comprando outro. É um reflexo da nossa geração. Geração que compra sapato e não usa. Você que converteu em 80, 90, não comprava sapato, você ganhava sapato. Quem é dessa época? Quem passou por isso? Você falava, nossa, ganhei um sapato, que maravilhoso. Era um bico para lá, outro bico para cá. Você falou, o diabo usou esse sapato, não é possível. A gente achava maravilhoso. No meu começo do ministério, eu ganhei uma calça social roxa. Linda, de linho, era um estouro. E eu sei que essa calça social era daquelas de prega, usava prega ainda, e era transpassada de um lado para o outro, e eu não tinha cinto, então eu usava a calça sem cinto. Eu parecia aqueles garçons de churrascaria gaúcha. Já viram a calça que eles usam? Não usa cinto, né? Mas que felicidade, eu não perdi um culto. Eu acho que era conhecido como o irmão da calça roxa. Sabe o Fatioli? Não conheço. Aquele da calça roxa, eu sei quem é. Mas olha, me sentia bem, me sentia feliz. A fé hoje é do mesmo jeito. A pessoa tem um monte de roupa, sabe o que ela fala? Eu não tenho roupa. Tem um monte de sapato, sabe o que ela fala? Eu não tenho sapato. Não tem, abre a geladeira, tem tudo, irmão. Melão, melancia, uva, pera, maçã. Como é que era a música da Xuxa? Uva, pera, maçã, salada mista. Não é isso? E sabe o que ela fala? Tem nada para comer nessa casa. Eles não sabem o que é nada para comer. Eles não conhecem o que é nada para comer. Vamos falar da igreja? Mesma coisa. Não tinha ar-condicionado. Eu lembro quando inaugurou Campinas. Eu conheci o salão de Campinas, porque é propriedade da igreja, está fechado lá. Na rua José Paulino, 565. Um salão, aqui, dá esse cantinho aqui. Da altura da galeria, do começo ao fim. Não tinha ar-condicionado, banco de madeira, não tinha nada. Dava gente na rua. Calor, irmão. Se colocasse um bolo lá dentro, assava. Tão quente que era. Vocês devem ter passado por isso aqui no começo da igreja também. Como era essa igreja no começo? Como era? Eu duvido que tinha cadeira cheia. Você fala, pastor, mas naquela época tinha membro. E hoje não tem? Só que ele só vem de domingo. E alguns só na Santa Ceia. E daqui a pouco nem vão vir mais também. Porque conforme o amor vai se esfriando, a pessoa vai se afastando cada vez mais. Quem está entendendo? Não basta ser prato, tem que ter sal dentro. Tem que ter vontade de vencer. Não basta ter sentido arrepio, calafrio, queimação. Não basta ter arrepiado os cabelos da cabeça. Tem que entender que tudo isso foi derramado por Deus para fazer da gente uma potência nas mãos dele. Diga aleluia. Para levantar a gente com poder nessa terra. Mas o que é poder? Poder é força, gente. Poder não é gritaria, poder é autoridade, poder não é discurso, é prática. E você que está aqui hoje está exercendo o poder da salvação da tua família. Diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas um dia esse poder tem que tomar conta dessa igreja. Nós não podemos aceitar menos do que aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quem concorda com isso, diga, eu concordo. Traga uma salva nova, e lhe trouxeram. Versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor. Sabe o que ele fez? Pegou aquele sal, pegou aquela salva cheia de sal, o prato cheio de sal, e ele foi no manancial das águas. A gente precisa ir na fonte dos problemas. Qual é a fonte dos problemas da nossa casa? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. A gente quer resolver muitas vezes, né, as consequências do problema, mas a gente não está resolvendo a origem do problema. Pastor, eu e meu marido, a gente não se entende. Talvez seja a falta de humildade. O problema da casa não é a briga é a consequência. O problema é a falta de humildade. Tem que ter salva nova e jogar sal lá, não tem jeito. Alguém vai ter que ceder, alguém vai ter que voltar atrás. Não, nossa casa não prospera. Eu não entendo.
Às vezes você pega, né, uma família para ajudar. Tem pessoas que pedem para a gente essa ajuda. Ô pastor, eu não sei, eu gasto demais, ou eu não sei por que eu não prospero, que eu não cresço, não comprei nada, não tenho nada. Eu já contei até aqui de um amigo. Fatioli, me dá uma força. Fazem 10 anos que eu ganho 12 mil reais por mês. Isso ele me contou, né, há 10 anos atrás. Então você entende o que é 12 mil reais há 10 anos atrás. É dinheiro. O prefeito dessa cidade ganhava 12 mil reais há 10 anos atrás. Hoje deve ganhar uns 298. Não ganha tudo isso não. E tem que ganhar. Se for competente, honesto, tem que ganhar. Porque esse que fala, eu dou todo o meu salário, pode ter certeza que ele está ganhando 100 milhões de comissão pelas costas. Viu? Toma cuidado, viu? Essa crise de muita honestidade, porque eu sou acima de qualquer cuidado que tem, como diz o outro, tem boi na linha, viu? Fica atento. O cara fala, eu dou todo o meu salário. Vocês viram o que aconteceu com o João Dória? Gastou milhões na vacina lá do Butantan. Não é isso? Qual é o nome da vacina? Coronavac. O insumo veio todo da China, gastou, ninguém sabe quanto. Aliás, sabe, é só pesquisar que está lá. Certo? Saiu do governo, saiu da cena política. Hoje é um dos maiores mediadores entre o comércio Brasil-China. Você imagina quanto ele ganha, intermediando empresas chinesas com as empresas brasileiras. É dinheiro que não acaba mais. E depois de gasto tanto dinheiro, descobriu que a Coronavac fracassou nos seus testes e todo aquele dinheiro investido foi perdido. Alguém viu essa notícia em algum jornal? Pesquisa. Coronavac fracassa nos seus testes. Então não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Quando vai ver no final da conta deu tudo errado. Não estou falando de política não, estou falando de muito discurso e pouca prática. Cidadão, pastor, 10 anos eu ganho 12 mil, não comprei nada, nem um carro, nem uma casa, não comprei uma bicicleta. Falei para ele, onde é que você gastou? 1.300.000 reais esse tempo todo? Ele falou para mim, sorvete, McDonald's, videogame. Irmão, tem gente que tem o dom do desperdício. Sentei com ele e falei, olha, vamos fazer umas contas aqui. Para que você quer 4 cartões de crédito? Quanto você paga em cada um deles? Eu pago 150 de anuidade, pago mensalmente 150. Qual o crédito de cada um? Um me dá 2 mil, outro me dá 4 mil, outro me dá 5 mil. Eu falei, então você cancela tudo, fica com um só. Movimenta tudo em um só. Sua anuidade vai ser reduzida, porque você vai ter um só para pagar. E o seu crédito vai ser o quê? Aumentado, conforme você movimenta. E ainda deixa eu contar uma história. Liga lá, fala que você quer cancelar por conta da anuidade, que eles cancelam a anuidade para você ficar com o cartão. É verdade. Eu quero ligar aqui porque eu quero cancelar meu cartão. Ele vai perguntar por quê? Você fala, porque a anuidade é muito cara. Eu não preciso pagar tudo isso. Então só um minutinho que eu vou ver a negociação. Aí ele coloca a musiquinha, na verdade ele está esperando você ouvir a música só. Daqui a pouco ele volta e fala, olha, eu consegui uma alçada aqui para te dar isenção por 1 ano. Você fala, venha que eu sou da Penha. Pronto, acabou, não paga mais anuidade. Agora se ele falar assim, olha, realmente eu não posso te dar o desconto. O senhor tem certeza que quer prosseguir com o cancelamento? Aí você desliga o telefone e vida que segue. Senão ele vai cancelar teu cartão de verdade. Mas não custa nada tentar. Pastor, mas é 100 reais por mês de anuidade, não é nada. 100 reais vezes 12, pastor Valdir, o senhor que é matemático por formação. 1.200 reais. Em 10 anos, 1.200 reais por mês. São, se falar 12 mil, já errou. Quanto? 10 anos? Não. 1.200 vezes 12. Vezes 10 seria 12 mil. Mais 2.400. 14.400 reais você economizou em 10 anos. Isso aplicado no investimento de 1% ao mês, quanto daria? Não vou fazer a conta também, que essa hora da noite ninguém merece também, né, irmão? O pessoal fala, pastor, eu não sei porque eu não tenho prosperado. Na verdade, você tem recebido. Se você prestar atenção na palavra do dízimo, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. A bênção tem chegado, tem ou não tem?
mas a pessoa não tem administrado a bênção do jeito certo. Porque Deus manda chuva. Agora o que você faz com a colheita é um problema seu. Bênção sem medida, janelas dos céus abertas, literalmente, era chuva. Agora, Deus manda chuva, você colhe e joga tudo para os porcos, Ele não tem responsabilidade. Isso vale para tudo. O poder que nós temos para a cura divina, a mesma coisa. Estou perdendo o movimento do braço, repreende isso aí. Não, isso aqui é genético, é hereditário. Minha avó não mexe, meu pai também não mexe, minha mãe não mexe. Quer dizer, está aceitando tudo que o diabo tem dado. Sendo que a abertura do Rio Jordão foi para quê? Para servir de trampolim para que ele fizesse obras grandes. A experiência que você tem com Deus, o batismo com o Espírito Santo, as pregações que você tem ouvido são para quê? Para impulsionarem você para a vitória. Diga amém. E vitória é o quê? É vencer as lutas, não é outra coisa. É vencer as adversidades, é vencer os problemas. Toda grande vitória vem sempre depois de uma grande luta. Se não tiver luta, não tem vitória. Porque a vitória é sempre consequente da luta. Está enfrentando luta? Agora é hora de pegar o poder que você recebeu e tomar posse da sua bênção. É hora de mudar a história da família, do casamento, do ministério, da igreja, mudar a história de tudo que está na sua mão. Quem entendeu o que o pastor falou? Porque se você não pega esse poder e não põe em prática, ele tem a mesma utilidade dessa luminária apagada aqui da parede. Não serve para nada. Por que eu pedi para desligar? Porque eu percebi que ela não clareia e ela aquece o ambiente, ela trabalha contra o ar-condicionado. Naquela época o ar não estava funcionando, o que eu falei? Desliga então, para a gente tentar manter o ambiente um pouquinho mais fresquinho. A fé de muita gente está aqui nessa luminária. Só serve de enfeite, porque não põe em prática, porque não vive. Mas o Senhor hoje chama a gente para uma nova vida. Amém? Nos chama para novidade. Seja você a salva nova, cheia de sal, e não haverá morte e nem esterilidade que você não vencerá. Deus é contigo. Diga bem forte: eu creio, e vamos aplaudir o Senhor com amor no coração.